Gente, boa noite, muito obrigado pela presença. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre Papo há tanto tempo que eu já esqueci. São 32 anos de trabalho. Agradeço ao SESC, Jefferson, muito obrigado, pessoal aí da técnica que nos suporta há tanto tempo. Muito obrigado pela parceria. O projeto continua até o final do ano. Como o Jefferson falou, a jornalista Eliane Brum vem da Amazônia, ela vem está fazendo um percurso de reportagens para aquele lado e vai trazer a experiência dela para vocês. Uma boa pauta também, um bom debate também. Estamos fazendo juntos a curadoria do segundo semestre. Vamos realizar mais 3 eventos e, no tempo certo, e através das nossas redes sociais, a gente divulga e apresenta para vocês. Desde já, o nosso site, o Facebook, Twitter, Instagram, tudo, divulga sempre a programação. Assistam por lá. Também quero divulgar a propaganda do nosso YouTube. O YouTube do Sempre um Papo tem quase 400 programas de TV. E programas, gravações que a gente faz dos eventos, como essa aqui, esse senhor lindo, barbudo, que está fazendo a gravação, né, Edu? Então, portanto, desde já eu peço autorização de imagem para vocês. Caso, fortuitamente, este moço grave vocês falando ou fazendo alguma pergunta, e vocês quiserem processar por imagem, processem ele. Nem o SESC, nem eu, beleza? Tudo certinho. Depois eu dou o nome dele, direção, tudo direitinho, o telefone para o processo. Como vocês sabem, a Ivana está aqui do meu lado hoje, vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos, que eu descobri que não tem livro, não é, Jefferson? Não tem livro. Não, greve dos caminhoneiros. Me avisaram de tarde que não chegou na livraria para vir para cá os livros. Mas como ela é uma moça que lançou a biografia do Glauber Rocha, com mais de 4.000 pessoas em Salvador, sem o livro, você está acostumada, né, gente? Você imagina o que é isso? Dona Lúcia lá, todo mundo. E livro para quê, né? Para que livro? Faz o arquivo e distribui. Gente, obrigado. Chega de falar. Muito obrigado pela presença, Ivana. E a gente escolheu esse tema, comunicação digital, não só pela sua história nisso, mas poderiam ser tantos outros temas, né? Afinal de contas, cinema, vídeo, você foi curadora do Vídeo Brasil durante tantos anos, né? Mas vamos parar nesse assunto hoje. Vamos fazer, inicialmente, a sua proposta, quer falar com um pouquinho de imagem, ou você quer fazer só uma pequenininha abertura para amarrar para os meninos o que você vai fazer? Não é melhor? Primeira regra, não sente no microfone. Alô, alô. Bom, boa noite a todos. Um prazer estar aqui no Sesc Santo André, conhecido pela primeira vez, né? Afonso Borges, obrigada. Também já participei lá dos primórdios do Sempre um Papo, né, em Belo Horizonte, quando estava acontecendo, e quando eu trabalhava ainda muito mais com audiovisual e cinema. Né? Literalmente no século passado. No século passado. Né? E, na verdade, o que eu tinha pensado hoje, né, esse tema da comunicação digital, é um tema que, enfim, eu vim do campo da produção audiovisual, passei pelo campo da linguagem, fui abrindo cada vez mais meu campo de ação. E hoje eu estou na Escola de Comunicação, né, da UFRJ, onde eu sou professora, estou na direção também hoje, e esse debate em torno da comunicação, especificamente a comunicação pós-mídias digitais, ele, enfim, ele passou por uma quantidade de transformações muito grande, né? Então, na verdade, o que eu quero trazer hoje, ele está relacionado especificamente a um livro que saiu pela editora Mauad em 2015, que se chama Mídia Multidão, né? Mídia Multidão ou Multidão de Mídias, poderia ser um subtítulo. E onde eu trabalho muito, né, essa mudança, essa explosão da produção de mídia, né, pós as plataformas digitais. Né? E quando uma quantidade muito grande de pessoas passa, digamos, a se ver como mídia e a produzir conteúdo, vídeo, enfim, disputar a narrativa nas redes, ou seja, né, a gente saiu de um campo em que a gente tinha, né, os atores tradicionais do campo da produção midiática, as corporações, o jornalismo tradicional, o impresso, e com a digitalização a gente viu essa explosão,
de mídias, ou essa mídia multidão aparecer. E, especificamente, nesse livro, que é o Mídia Multidão, eu analiso muito essa explosão desse campo midiático a partir das manifestações de 2013 no Brasil. Foi um momento muito interessante, né, em que a gente viu uma quantidade muito grande de movimentos políticos, sociais, culturais, né, irem para as ruas e se organizarem a partir de plataformas como, por exemplo, o Facebook, começar a construir um tipo de comunicação, né, bastante diferenciada, né, dos meios corporativos e tradicionais, né? Então, essa ideia de que a mídia somos nós somos os produtores de mídia, existe um jornalismo cidadão feito na periferia, mídia negra, mídia índio, mídia que vem, mídia feminista, mídia produzida por grupos muito distintos que disputam suas visões de mundo, né, nas redes, nos blogs, nos sites. Então, enfim, né, a partir de 2013, a gente estava na Escola de Comunicação e só no Rio de Janeiro a gente surgiu uma quantidade muito grande, né, desses coletivos de mídia. Então, esse livro, Mídia Multidão, de certa maneira, ele fala desse fenômeno, né, do fenômeno dessa comunicação digital, né, dessa forma de produção de jornalismo que não vinha do campo profissional, né, apesar da gente valorizar a formação. Sou diretora de uma escola de comunicação que forma jornalistas, pessoas que trabalham com produção audiovisual, editorial, né, mas nós vimos essa desconfiguração do campo de uma maneira bastante radical, produzindo o que eu brinco, eu gosto de chamar de uma ruidocracia, né, onde uma quantidade muito grande de pessoas produz informação, às vezes em contradição, em choque, né? E, na verdade, a questão mais específica para a gente tratar aqui, eu acho que já é um segundo momento, que não é esse primeiro momento um pouco celebratório, né? A comunicação sendo democratizada, apropriada por grupos muito diferentes, que não vinham nem da universidade, que não viam necessariamente das corporações e nem do jornalismo clássico, pessoas que não necessariamente tinham feito um curso de comunicação, mas essa produção de mídia desconfigurada. É um momento interessantíssimo, né? Produziu mídias importantes, que eu acho que estão aí hoje no cenário, a própria mídia ninja, da qual eu sou muito próxima, analisei, estudei, analisei o impacto, o nível de engajamento das pessoas, né, com essas novas mídias, não só ela, poderia dar vários outros exemplos, mas essa eu acompanhei muito a trajetória, né? E a gente chegou num momento hoje, né, que não só os teóricos, mas como os próprios jornalistas, né, gostam né, começam a analisar e chamam de uma crise de desinformação, né? Então, essa produção desconfigurada, ela tem um lado, né, potente, né, dessa democratização da comunicação. Ao mesmo tempo, a gente viu, né, digamos assim, esse momento que nós estamos, que é uma espécie de epidemia de desinformação. Como? Né? Na era da informação, na era da busca, na era em que as informações chegam da forma mais fácil, né, e onde cada um de nós difunde e produz informação, se produziu, né, a epidemia de fake news, né, os discursos de ódio, a hiperpolarização, né, uma quantidade grande de efeitos colaterais, né, dessa multiplicação da informação, dessa desconfiguração desse campo e uma reconfiguração mesmo, né, uma automatização da comunicação. Então, a gente tem hoje uma quantidade grande de informações que nós recebemos, que são produzidas, a gente não sabe, por robôs, né, de formas automatizadas, né, isso mesmo nas redes. Muitas vezes você está conversando com o perfil, né, você está respondendo no Twitter, né, ou no perfil do Facebook a um bot, a um robô, né, que te tira dúvidas ou te responde. Muitas vezes você não sabe que você está conversando com um robô, né? Então, a gente está num momento da comunicação muito interessante, onde a própria opinião pública ela é também construída, né, a partir de formas bastante distintas do que a ideia que a gente tinha do que era, né, a opinião pública, digamos, entre aspas, espontânea, né? Então, eram essas as provocações, Afonso, que eu tinha para trazer aqui. E aí eu trouxe alguns exemplos, só para a gente dar uma provocada. Eu vou pedir para colocar aqui a minha apresentação, né, para a gente um pouco pensar, afinal de contas, o que são, então, nessa epidemia de fake news? O que mudou, né, para tanta informação, para a gente ter chegado nessa, digamos, nessa crise de desinformação?
a fonte disso são as redes sociais? Não. A gente sabe que notícia falsa, digamos assim, malversação de informação, exageros, distorções, sempre foram produzidas na própria mídia corporativa, né? A gente poderia dar uma quantidade enorme de exemplos, né, de malversação de informação, ou de fake news, ou de boatos, né, ou de, enfim, notícias construídas, né, para a gente falar, né, para a gente trazer esse tema das fake news. Ou seja, a fake news não foi inventada pelo Facebook nem nas redes sociais, mas nós chegamos no nível hoje de produção de informação que as pessoas têm uma enorme dificuldade, muitas vezes, né, de checar as fontes, né, ou de contrapor essas informações a outras, ou seja, uma dificuldade que é uma dificuldade, eu diria até de formação, né, de educação para as mídias e pelas mídias, né? Então, todo mundo conhece, né, todo mundo tem na família aquele tiozão do churrasco que manda aquelas correntes, né, dizendo que amanhã a maremoto vai destruir metade da orla brasileira, né, que a vacina de febre amarela está... que vai ser aplicada preferencialmente nos velhinhos, vai ser aplicada porque isso, na verdade, é uma conspiração para matar os velhinhos, para desonerar a Previdência, ou seja, umas coisas muito loucas. E as pessoas acreditam, né? As pessoas acreditam que a Terra é plana, né? Outro dia eu fui dar uma palestra no SESC, e a menina me falou, professora, o que é que eu faço, né? A teoria que a Terra é plana pegou a minha família inteira. Só sobrou eu e a minha avó de 80 anos que continuamos acreditando que a Terra é redonda. O que a gente faz? Ou seja, vejam só, quando ela diz pegou, é exatamente como se fosse um vírus, né? Uma epidemia, uma onda, pegou. Aí você diz, mas como no século XXI alguém pode achar que a Terra é plana, né? Então, eu acho que esse é um fenômeno muito interessante, né, para a gente pensar no que as pessoas estão dispostas a acreditar. Então, eu até começaria aqui, né, falando um pouco disso. As verdades sempre foram produzidas, né, as verdades são históricas, a gente acreditava que, enfim, que a Terra, né, de novo, né, aliás, já acreditamos que a Terra é plana, voltamos a acreditar, né, mesmo a partir de tantas, né, evidências científicas de que não, mas isso deixa muito claro como as verdades elas são construídas, são históricas, e talvez daqui a um tempo determinados consensos científicos sejam mudados, né? E isso é muito interessante, porque a gente, enfim, a gente pouco se pergunta sobre essa construção das verdades, e aí eu diria também das notícias, de uma quantidade muito grande, né, de regimes de produção de verdade. A ciência produz verdade, o jornalismo, né, as leis, né, as ciências humanas, né, enfim, né, e eu acho que a gente tem que se perguntar hoje justamente, né, como as verdades são construídas, né, e como elas são desconstruídas, né, e como esse discurso de construção de verdade do jornalismo, né, de certa maneira, ele é o modelo das próprias fake news, né, porque vocês devem saber que a maioria das notícias, né, dessas correntes, né, que nós recebemos, né, e passamos muitas vezes inadvertidamente, quem não checa a fonte, quem não olha e vê que aquela matéria não tem assinatura, né, que aquele site, enfim, só produz notícias escandalosas, né, com chamadas, né, catastróficas. É incrível como as pessoas adoram dar más notícias, né? As pessoas adoram ser os anunciadores do apocalipse. Então, quanto pior o golpe, né, a catástrofe, o medo, o que pode acontecer amanhã, mais rapidamente, né, o meteoro que vai passar e talvez vai destruir a Terra, a epidemia disso, daquilo, o último golpe, né, das pessoas que vão apertar um vídeo que vai destruir o seu celular e vai roubar todos os seus dados. As pessoas estão dispostas a acreditar nisso. E a gente pergunta, por quê? Né? Por que as pessoas querem acreditar, né, nessas informações, estão ávidas para passar? Você recebe uma notícia catastrófica, você quer avisar o mundo, né? E é muito interessante, porque isso tem uma compensação. Quando você manda uma dessas correntes de WhatsApp de golpe, né, tem umas 1000 pessoas que, puxa, muito obrigada por nos alertar. As pessoas se sentem úteis, se sentem recompensadas, né? Então, né, é uma forma também de você construir certa popularidade, certo acolhimento, né? Então, quanto mais catastrófico, mais rapidamente as pessoas mandam para todo mundo, rapidamente, sem consultar, sem verificar, né? Então, é interessante a gente entender também os mecanismos psicológicos, né, que te levam a ser um difusor,
né, também de fake news, de boatos, catástrofes, né, e do apocalipse, né? Mas tem algumas controvérsias seríssimas, né, que não passam simplesmente para a questão de ser falso ou verdadeiro. Aquecimento global. A gente está no meio de uma disputa científica, política, né, para entender se, afinal de contas, nós estamos vivendo uma era, né, em que, né, o nível de aquecimento global relacionado à questão do meio ambiente efetivamente pode produzir, né, inclusive, a extinção da vida na Terra. Nós estamos, né, caminhando para um cenário realmente muito preocupante. Nós temos documentários, cientistas, físicos, geógrafos, que vão mostrando como isso, né, é um cenário muito possível. E a gente tem uma quantidade muito grande, né, de cientistas que, né, tentam, né, diminuir, talvez, essa constatação. Isso tem, obviamente, né, efeitos políticos, de investimentos. Você vai pesquisar ou não isso, os tratados entre os países, vai diminuir, né, a emissão de carbono, vai multar países, indústrias que poluem, que produzem, né, e vão acelerar esse cenário. Então, vejam só, as controvérsias, elas têm consequências muito importantes, né? Então, a controvérsia do aquecimento global, eu acho que é um bom exemplo, como, né, esse regime de verdade, esse regime, ele é um regime de disputa, né? Qual é a verdade, afinal de contas, né? E quando a gente entra nas fake news, eu gosto de dizer, né, que essas notícias, né, esses boatos, essas informações que as pessoas difundem, elas têm muito a ver com as crenças de cada um, né? E aí, uma informação, você pode, talvez, uma informação científica, você pode até conseguir demonstrar que ela, né, é falsa, ou ela não tem argumentação. Mas quando as pessoas acreditam em algo, como é que você desmente? Você pode desmentir um boato, você pode desmentir uma teoria científica, mas e a crença? Quando você realmente acredita piamente numa determinada coisa. Então, hoje, a fabricação de uma série de notícias, ela é feita de acordo com o que você acredita, né? Então, se você é uma pessoa mais conservadora, eu vou criar manchetes, notícias e informações que te vão deixar muito satisfeito, né? E se você é uma pessoa, né, do campo mais progressista, eu vou criar notícias, escândalos e dados, informações que venham de acordo com a tua crença. Ou seja, as fake news, elas têm como base a crença, são fábrica de notícia e de informação para o que você já acredita, né? E aí você clica, fica super feliz, manda para todo mundo, olha como eu tenho razão, né? Ou seja, a fábrica de fake news, né, as fake news, elas são notícias feitas para satisfazer aquilo que você já acredita, né? Então, como é que a gente vai mudar a opinião ou a crença, ou vai discutir com alguém que já acredita em algo e que não quer, mesmo sabendo que aquilo é falso, ele vai continuar difundindo e passando para todo mundo, né? Então, essa é uma das questões mais interessantes do debate sobre a fake news. E aí eu trouxe uma coisa interessante, que são essas notícias que fazem a checagem, né, de debates, de informação, de notícias. Então, diante da epidemia de notícias distorcidas, exageradas, caricaturais, não simplesmente falsas, né, mas distorcidas, né, a gente vai encontrar, né, hoje no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, e no Brasil também chegaram as agências de checagem dos fatos, né? Vamos checar os fatos são distorcidos, exagerados, são controversos, né? Num debate político, a quantidade de dado errado que você diz em tempo real, né? Então, as notícias começaram a acompanhar, por exemplo, nós estamos aqui debatendo, se a gente tivesse um checador de fatos, vamos dizer, isso que a Ivana falou é meio exagerado, talvez seja incerto, talvez ela não possa comprovar, né? É verdadeiro, é falso. Então, vejam só, nós tínhamos 2 parâmetros, né, básicos que nos orientavam. É verdade ou é falso? Agora, entre o verdadeiro e o falso, entre o falso e o verdadeiro, a gente vai descobrir que tem uma modulação de várias outras possibilidades. E aí as agências, isso aqui são um debate entre o Marcelo Crivella, eu acho que era, e o Freixo, no Rio de Janeiro, né, onde eles checavam cada uma das declarações, né, e uma determinada declaração considerada falsa, a outra imprecisa, a outra insustentável, a outra exagerado,
né, aqui impreciso de novo, ou seja, se cria uma série de categorias para dizer, entre o verdadeiro e o falso, tem várias possibilidades, né, de você, né, tratar um determinado falso, um determinado fato, né? Então, vejam vocês que mudança importante, inclusive, né, interessante, a próprio regime de verdade mudou, né? Então, olha, o que você acabou de dizer é meio exagerado, ou impreciso, falso, ou verdadeiro, né, ou insustentável, você não tem como provar, né, isso, né? Então, vejam que, né, a própria checagem de fatos hoje, em relação às notícias, né, ela teve que se modificar e modular para trabalhar, né, com essa imprecisão, né, dos discursos, né? E aí a gente vai para os memes, né, que a memética, a produção de evidências através do meme. Eu brinco que as pessoas querem, eu quero um meme para viver, né? Me dá um meme que me dê razão. Me dá um meme, a gente faz uma aula, uma argumentação gigantesca, discorre, cita Foucault, Deleuze, nota de pé de página, aí alguém joga um meme e destrói, né, com uma brincadeira, com uma ironia, destrói a sua argumentação super sofisticada. Então, hoje a memética é uma coisa importante. Eu já falei lá na escola de comunicação. A gente não tem que ter só uma escola de comunicação, de jornalismo, de publicidade. A gente tinha que ter uma escola de memes, porque o meme hoje, né, nós temos a guerra memética. Né? No Twitter já teve a Primeira Guerra Mundial Memética, a Segunda Guerra Mundial Memética, a batalha de memes, né? E a terceira, né, onde você dialoga através de memes, né? Imagino que os escritores podem ficar horrorizados, né? Caramba, a argumentação foi reduzida à memética, mas ao mesmo tempo a memética ela tem um poder, ela tem uma velocidade e ela tem os memes têm uma capacidade de construir argumentos, mesmo redutores, muitas vezes, mesmo os clichês, muito importante. Então, a gente está começando a trabalhar e estudar os memes. No Rio, tem uma experiência muito bacana, que é o Museu dos Memes, né? Na UF, eles estão categorizando, classificando os memes. Meme de humor, meme de política, meme das eleições de 2014, memes, né, memes de escritores, memes de filósofo, Foucault deprimido, várias produções de meme ligadas a determinados campos. E tem coisas incríveis e coisas muito interessantes, realmente. Ou seja, o meme não é só o reino do tosco, do caricatural, então a gente tem que levar o meme, né, a sério. Para mim, já ia acabando, senão, como ele falou, eu falo 6 horas sem parar, né, não estava exagerando. Eu trouxe aqui uns exemplos de fake news, né, que viralizaram enlouquecidamente. Aí a gente pode discutir por quê. Olha aqui esse meme aqui. Políticos querem legalizar casamento infantil no Brasil. Não é pedofilia, é cultura, diz eles, né? Esse foi um meme também que circulou. Aí você fica, caramba, mas quais são as fontes? Aí você vai ver, ele simula um pouco, né, a manchete do jornalismo, ele simula uma notícia, não tem fonte, não tem a origem da pesquisa, não tem nada. As pessoas não leem as notícias, elas leem os títulos, né? E elas saem disparando, compartilhando, mandando para todo mundo algo com o qual elas se identificam, né? Esse outro aqui, deputada cria projeto a favor de casamento entre pessoas e animais. Como alguém pode acreditar nisso? Coitada da deputada, era a Maria do Rosário, né? Colocaram isso na boca dela, né? Ela nunca, obviamente, propôs essa loucura, né? Mas, enfim, né? E roda, e quando você vê, tem milhares, milhões de compartilhamentos. Assim, mas ninguém parou para fazer uma segunda pesquisa. Mas por quê? Porque as pessoas querem acreditar. Então, se um meme, se uma notícia difama ou desconstrói a reputação de alguém que você tem uma antipatia política, você compartilha na hora. Você não quer saber se é mentira ou verdade. Você quer saber que aquilo te ajuda na tua crença que aquela pessoa é uma louca, degenerada, né, pornógrafo, né? Então, as pessoas estão prontas para difundir as maiores loucuras, né? Porque aquilo vem de encontro ao que elas acreditam. Esse aqui é ótimo. Novela apresentará primeiro beijo gay infantil, diz Fátima Bernardes, né? Gente, isso nunca foi uma notícia, Fátima Bernardes nunca falou isso, mas as pessoas querem acreditar que existe uma conspiração social da Globo e dos artistas para assediarem as crianças. As pessoas querem acreditar nisso. Então, elas passam a difundir
esse tipo de notícia. E essa aqui que é a que junta tudo, né? Ideologia de gênero, pedofilia, criança trans, Globo, Lei Rouanet, num só meme, né? Que esse foi o mais compartilhado, são mais de 400.000 compartilhamentos, esse aí circulou no Brasil inteiro. E ele diz, Pablo Vittar ganha programa infantil na Globo para 2018 com apoio da Lei Rouanet. Ou seja, assim, uma trans vai fazer um programa infantil na Globo com a Lei Rouanet. Ou seja, junta uma quantidade de assuntos polêmicos, né? E as pessoas acreditam. Olha, se alguém difundiu qualquer um desses memes, viu, gente? Tudo bem, pode até levantar o dedo. Eu partilhei, eu acreditei, eu também, porque são milhares e milhares de pessoas que, né, botam o dedo não só no curtir, mas no compartilhar, ou no grupo do WhatsApp, e fazem circular, né, enfim, mentiras, distorções, meia-verdades, né, enfim, todas as gradações, né, de entendimento de uma determinada, de uma notícia, né, no caso de todas essas informações que eu trouxe aqui, é construída para essas pessoas. Ou seja, esses memes, eles foram feitos e essas notícias foram escritas no que a gente chama das fazendas, né, nas fábricas de produção de notícias para a esquerda, para a direita, para evangélico, para cristão. Olha, pouco importa a ideologia, para aquilo que você acredita e aquilo que dá mais clique, né? Então, tem milhares de pessoas que acham que, né, que a Globo vai criar um programa infantil com a Pablo Vittar, né, enfim, para desvirtuar as criancinhas. Essa história é construída e é produzida para você, que acha que isso é muito provável de acontecer, né? Então, vejam só como, né, nós estamos num mundo de fabricação de notícias para o que você acredita. Por isso que eu falei no início que as fake news têm muito a ver, né, com as crenças. Pós-verdade, o fato alternativo, isso aí veio de uma... Né, tem gente no mundo que nega a existência do nazismo, que diz que os campos de extermínio não existiram, que isso foi toda uma construção, né, para desqualificar, né, o regime nazista, etc. E tem gente que diz que a ditadura no Brasil não aconteceu, né? Então, vejam só o que nível de construção nós estamos falando, de uma falsificação da própria história, de uma releitura da história radical, né? Aqui a Terra é plana, que a teoria da Terra é plana ganha cada vez mais adeptos, que você diz, mas como? Voltar a acreditar na Terra é plana? Vai. E a explicação da Terra é plana é maravilhosa, né? Seria uma teoria, né, que foi criada, tudo teria origem em um acordo entre Estados Unidos e União Soviética para mascarar o fracasso das missões para viajar até a Lua. Ou seja, na verdade, a construção que a Terra é redonda foi uma teoria criada para mascarar o fracasso da ida à Lua. Então, e as pessoas estão dispostas a acreditar nas teorias mais, né, como eu falei, enlouquecidas, né? Então, acho que a gente podia parar por aqui, né? Eu poderia dar exemplo, por exemplo, na construção das informações, nesse caso do museu, do Queer Museu, né? Onde se criou também um discurso muito forte de histeria em relação a uma quantidade muito grande de obras de arte, uma exposição que foi fechada no museu, né, no Santander Cultural, onde a opinião pública foi construída nas redes sociais, onde uma série de obras, onde aparecia nudez, onde aparecia atos sexuais, que é a história da arte inteira, tem uma quantidade gigantesca de obras dessa forma, né? E no Brasil a gente nunca tinha tido essa reação brutal, né, que fechou uma exposição inteira, né, no Santander Cultural, né? E essa opinião pública, ela foi construída, sim, com pessoas que estavam indignadas, digamos, com essa possibilidade dessas obras serem consideradas, né, pornografia, zoofilia, uma quantidade incrível de perversões, né, por representarem nudez ou sexualidade, né, mas depois uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostrou que na construção dessa opinião pública, 10% da produção
dessas mensagens, elas foram estimuladas, elas foram produzidas de forma automática por robôs. Então, vejam só, a opinião pública se massifica e se difunde a partir de uma opinião pública construída de forma automatizada também, né? Ou seja, não que, obviamente, toda opinião pública fosse robôs, não. Tinha gente que acredita, que acha isso mesmo, que acha ainda hoje que essas exposições não podem, enfim, né, ser financiadas publicamente. Tem toda uma discussão ética, de crença, de religião, que é muito legítima, que cada um tem os seus valores, e as famílias têm os seus valores, mas uma parte dessa opinião pública, ela foi construída a partir de um estímulo de automatização. Você produz uma onda, digamos assim, ou de medo, ou de indignação, que as pessoas vão entrando na onda, né? Então, essa é uma discussão muito interessante para a gente fazer, né? Como é que a opinião pública hoje está sendo também construída nas redes, não só pelos valores de cada um de nós, mas também ela é induzida, né? E aí, para a gente acabar, né, então, né, eu acho que a gente poderia, né, pensar, né, exatamente, a gente fala dos influenciadores no Facebook, no Instagram, né, essas figuras que constroem a opinião pública, né, os youtubers, vejam só, não são só mais os jornalistas, as pessoas, os grandes escritores, as pessoas que vinham de uma cultura letrada hoje, que constrói informação, né? Você tem uma multidão de pessoas, de jovens, de todas as crenças que produzem hoje essa opinião pública, né? Então, a gente tem falado muito hoje de guerras culturais. Então, a gente está num momento tão polarizado, de disputa acirrada, discursos de ódio, onde as pessoas não estão dispostas a ouvir o argumento do outro, né? A entender o outro, né? Que a gente tem usado essa expressão. Guerras culturais, as guerras meméticas, as guerras de opinião que são travadas hoje nas redes sociais, na televisão, em vários campos, né? E aí é muito interessante a gente estar atento como também essa hiperpolarização ela foi construída e ela é construída. Porque as pessoas de uma hora para outra pararam, né, deixaram de se ouvir. O que aconteceu nas famílias? Eu sempre brinco, o WhatsApp destruiu o almoço de família, né? Aquele almoço de família onde as pessoas falavam várias coisas, discutiam, mas no final tudo acabava bem, né? Eu me lembro que no primeiro ano que o WhatsApp surgiu em pleno, né, debate eleitoral, no Natal daquele ano, uma quantidade de gente muito grande, eu não vou conseguir, não vou conseguir mais partilhar a minha sociabilidade familiar depois que, que eu descobri que a minha tia, né, pensa aquilo, que meu sobrinho vota em não sei quem, né? A vida familiar ficou bem mais difícil depois das redes sociais e depois daquela convivência intensa nos grupos familiares, né? Então, hoje as pessoas não saem mais de casa, elas saem do grupo de WhatsApp, né? Olha, saiu, catástrofe, né? Você saiu por quê? Não briga, não tem mais briga de família, tem vou sair do WhatsApp. Vou sair do WhatsApp. Uma briga. Um drama, né? Mas, enfim, então, isso tudo, vejam só como a comunicação está alterando a forma de convivência, né, familiar, a forma de convivência afetiva, a forma de convivência dos relacionamentos afetivos, sexuais, os aplicativos. Vejam só quantas mudanças, né, a tecnologia produz, para o melhor e para o pior. Né? Então, eu não sou das catastróficas, nem apocalípticas. Eu acho que a gente está construindo formas novas de sociabilidade e estamos aprendendo a lidar, né, com essas transformações, né, que são muitas. Né? Então, as pessoas ficam um pouco, às vezes, elas não sabem nem como eu vou agir, como é que eu respondo, não respondo, visualizou, não visualizou, né, as tretas, as questões novas que são colocadas por esses, né, aplicativos. Aqui eu tinha vários exemplos, né, nesse campo da arte, mas eu acho que eu vou parar por aqui. E eu queria acabar mostrando também como, quando você tem esses discursos muito polarizados, é pornografia, não é pornografia, no campo da arte, por exemplo, né, essa questão da nudez e do nu. Né, então, essa exposição do Queer Museu foi fechada, não aconteceu no Santander Cultural. O Rio de Janeiro fez um crowdfunding, conseguiram levantar R$1 milhão, de maneira incrível, vão levar essa exposição para o Parque Lage. Né? Vários artistas, pessoas do Brasil inteiro contribuíram, e, no final, né, a gente tem, enfim, né, o Rio de Janeiro hoje tem um prefeito, que é o pastor
ex-pastor, não, acho que não é ex-pastor, não, né, que não está exercendo, mas, enfim, o Crivella, enfim, polêmico, falou que não, essa disposição jamais virá para o Rio de Janeiro, né? Então, eu vou acabar, né, como eu digo, da mesma maneira que a gente disputa o discurso e a argumentação a partir das nossas crenças, né, esse campo artístico fez uma homenagem aqui ao Crivella. Isso aqui depois a gente pode falar depois sobre a questão, né, dos robôs, né, mas depois de toda essa criminalização desse campo, né, da arte, né, o performa que virou o peladão do MASP, né, toda uma forma de você desqualificar, muitas vezes, o debate, né, caricaturar, né, eu vou acabar aqui mostrando para vocês como também os memes podem trabalhar com humor quando eles querem fazer esse debate a partir de uma outra linguagem, que é o do humor e da memética. Então, aqui são várias obras de arte que aparece alguma cena de nudez com o nosso prefeito Crivella censurando, colocando a mão em alguns lugares estratégicos ou muito preocupado com a nudez no campo das artes. São todas obras da história da arte, super conhecidas, né, e que provam que, enfim, né, claro, né, a nudez, quando ela está descontextualizada, ela pode ser realmente, né, polêmica ou discutível, né, mas a história da arte sempre trabalhou com a sexualidade, com a nudez, né, e nem tudo que é nudez é pornográfico, né, ou pedófilo, né. Então, vou acabar com essas imagens aqui, né, do Crivella e a sua relação com esse campo da arte. Enfim, eram esses alguns exemplos que eu queria trazer para a gente, enfim, discutir essa sociabilidade, as crenças, né, e como essa cultura digital e como essa comunicação digital não está mudando só o jornalismo, não, Afonso. Ela está mudando a nossa relação, a nossa forma de estar no mundo, de interagir. E, óbvio, né, claro, né, aqui eu trouxe várias polêmicas, várias controvérsias. Nós não precisamos concordar com nenhuma delas, né, estar no mesmo lugar de crença, né, mas talvez a gente possa dizer que essa epidemia, né, essa guerra cultural, essa guerra memética, ela produziu um ambiente muito tóxico, né, muito intolerante, onde, né, o diálogo ele perdeu, né, espaço, né, e onde as pessoas não estão dispostas, muitas vezes, a sair da sua bolha para tentar entender o argumento do outro, mesmo que elas não queiram compartilhar. Não, eu acho que isso realmente não deve existir. Não, eu acho mesmo que as exposições têm que ter faixa etária e 18 anos. Mas como é que ela consegue respeitar e entender, né, esse outro lugar desse outro que diz, não, mas isso foi tirado do contexto, isso foi caricaturado, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito difícil, ao mesmo tempo muito interessante, né, em que a gente está aprendendo, talvez, a conviver, né, com as imagens, os memes, né, e essa outra forma de produzir comunicação. É isso, falei pra caramba, né? Agora vamos às controvérsias. É isso, gente. Obrigada. Bem, Ivana, vamos falar de alguns assuntos, assim, eu vou pontuando, você vai dizendo, né? Primeiro, a questão da robótica. Robótica e ser humano, o robô nas redes, você já falou um pouco, né? Queria que você falasse um pouquinho mais, principalmente, quais são os agentes, né? Os robôs. A questão dos robôs, por exemplo, no mundo empresarial, né, não existe uma companhia aérea no mundo que aquela comunicação por Twitter é toda por robôs. Mas quem são os agentes? Quem que você acha que, por exemplo, trabalha com isso em prol de conseguir objetivos, como aquele exemplo dos paquistaneses, dos paquistaneses que eu te dei? Não, então, eu não tenho nada contra a automatização, nem contra os robôs, né? Aqui é uma matéria incrível que saiu na BBC, né, sobre a investigação que revela exército de perfis falsos usado para influenciar eleições no Brasil. Esse é um debate importantíssimo, porque a gente acha que isso vai acontecer nas eleições de 2018, né? Perfis falsos impulsionando determinados candidatos, a compra de likes, né? Então, você vê naquela página bombadésima, uma parte daqueles likes foram produzidos automaticamente, as empresas de marketing trabalhando para impulsionar a comunicação de determinados candidatos. Então, vejam só, né, quando você
você recebe uma determinada... como é que você... as notícias que você recebe no seu feed do Facebook, né? Elas têm um algoritmo a partir do que você gosta, do que você não gosta, do que você consome, dos teus interesses, das outras páginas que você também já clicou, né? Só que ninguém tem o menor controle desse algoritmo, né? Então, ou seja, a gente não sabe por que nós recebemos determinadas notícias e não outras, né? E o tal algoritmo do Facebook, ele é tão opaco que, né, o Mark Zuckerberg foi chamado ao Senado americano, né, para explicar para toda a nação e para os parlamentares, afinal de contas, né, o que era esse algoritmo, né? Porque eles mudavam o algoritmo de tanto em tanto tempo, né? A última mudança do algoritmo, eles diziam, não, as pessoas, né, como existe muita polarização e muita disputa em torno das notícias, vamos mudar a fórmula do algoritmo para as pessoas passarem a receber mais notícias dos familiares, dos amigos, dos gatinhos, das coisas fofinhas, do mundo familiar, né, e dos amigos, do que as notícias de jornais, né? O próprio Facebook, ele fez, um tempo atrás, um experimento que é assustador, né, que é como o humor das pessoas muda a partir do momento que elas são expostas ao número de notícias, ou positivas ou negativas. Você vai ficando de mau humor, você vai achando que o mundo é um horror, né? O apocalipse virá em breve, né? A crise é terrível, como as crises são construídas, como é que a gente produz comoção, muda o humor, né? E eles fizeram, logo no início do Facebook, depois eles anunciaram que tinham feito essa experiência, todo mundo falou, mas, puxa, isso não é antiético, vocês estão fazendo... Né? Nós somos o laboratório, né? Das redes sociais. Os nossos dados, né? Eu sempre brinco, se você quer saber o que eu gosto, o que eu consumo, por onde eu andei, então, o Facebook sabe mais de mim do que eu mesma, né? Ou seja, os nossos dados são o tempo todo rastreados, mapeados, né? Então, existe uma discussão enorme, né, para chegar na questão dos robôs, né, desse mundo, né, em que nós não paramos de produzir dados para as corporações, né? A Serasa, gente, tem os dados, nossa Serasa é o maior banco de dados do Brasil sobre tudo que nós, sobre a nossa vida, porque, enfim, todas as compras, então, o seu perfil de consumo, né? Se alguém que usa sempre o cartão de crédito, né? Se a gente pega o cartão de crédito de alguém e faz análise do que a pessoa consome, você tem um perfil, né, econômico, você tem um perfil de gosto, né? Então, e esses dados todos, eles são, né, vendidos, passados adiante, usados para vários usos políticos, de construção de perfil psicológico, né? Então, vejam só, os nossos dados, nós não temos governança sobre os dados que nós produzimos, né? Então, para voltar à discussão do robô, né, o debate sobre os robôs, né, influenciando, né, a opinião pública, né? Ao mesmo tempo, eu gosto de chamar a atenção que a gente tem um outro lado sempre, né? Tem um cidadão robô. Tem um projeto incrível, não sei se vocês já ouviram falar, da Rose. É um robozinho que está no Twitter, você pode entrar no Twitter e assinar a Rose. Ou quem usa o Telegram, né, que é o WhatsApp com criptografia, é o WhatsApp que tem 1000 possibilidades a mais do que o próprio WhatsApp, né? O Telegram. Né? Você assina a Rose, né? Você entra lá e assina o canal da Rose, ela fica te dando informação sobre os gastos dos parlamentares da Câmara dos Deputados. Então, é um robozinho que ele entra lá na planilha de gastos, dos dados abertos, né? Que é uma lei maravilhosa no Brasil, dados abertos de gastos de todos os políticos brasileiros podem ser checados, e ela fica buscando gastos anormais. Um almoço de R$500.000. Aí ela vai no Twitter e diz, senhor deputado tal, há um gasto anormal na sua planilha. Eles já ficam aterrorizados. Meu Deus, peraí, que isso? Explique-se, né? E aí ela vai buscando dados, né, estranhos, anormais, suspeitos, e publicamente chamando os deputados a se explicarem. Né? E agora foi aprovado também um projeto muito bacana de checagem de dados, que é a Fátima, que é um robozinho também que vai analisar posts, né, para dizer a possibilidade deles serem fake news. Então, veja você, a robótica, ela pode ser super interessante. Ela pode ser, né, a gente fala do exército de robôs que vai estar construindo opinião, né, em torno de um candidato, mas a gente tem, eu digo que são os robôs cidadãos, né? A gente podia ter robôs explicando para uma criança, ou para um jovem, ou para um adulto, né, enfim, né, explicando coisas de qualquer campo, né, propagando
discursos de tolerância, propagando, né, ou trazendo, explicitando melhor o que é o debate dos direitos humanos, para não serem distorcidos, sobre meio ambiente, sobre uma quantidade enorme de coisas, né? Então, o problema não são os robôs, né? O problema são os humanos, né? E eles aprendem com a gente também. Até o ponto que isso também não interferir no organismo, né? O Miguel Nicolelli cita como exemplo, aqui mesmo, nessa cadeira, ele contou, a questão da leitura das ondas cerebrais, né? Os robôs vão fazer leitura. Ele diz que vai chegar um momento em que uma pessoa que, ao chegar na loja, vai ter um leitor de onda cerebral na entrada, que vai identificar quem é a pessoa, imediatamente acessar o banco de dados dela, saber o que ela compra. Nessa distância, até chegar no caixa, a pessoa vira para ela e fala assim: se eu estou querendo uma calça preta, né? Entendeu? Quer dizer, o oferecimento, né, dos anúncios, tanto no Google quanto no Facebook, já tem um pouco disso. Né? já. Você, né, escreve lá, estou indo para São Paulo, passagem para São Paulo, carro para alugar em São Paulo, ou seja, o tempo todo, os dados que nós estamos produzindo, a comunicação que a gente está fazendo no Gmail, no WhatsApp, no Facebook, está sendo captada e transformada em algo monetizável para alguém. Né? Então, check-in em restaurante, check-in não sei onde, cada check-in que a gente faz recebe uma quantidade gigantesca de produtos que vão ser oferecidos naquela cidade, naquele bairro, naquele lugar que você está. Então, em cada lugar a gente vai produzindo rastros que estão sendo capturados e utilizados, né, com os fins os mais distintos. Só que as pessoas são inconscientes disso. Né? E a gente age como se... Né, então, toda vez... Né, que você vai entrar num site que eles pedem os dados de vocês, né, é exatamente isso. Né? Você paga, puxa, é de graça? Não, não é de graça. Você está dando seus dados, dando a sua idade, né, o lugar que você frequenta, as coisas que você gosta, ou seja, você está construindo oferecendo o seu perfil de consumo, né, econômico. É essa que é a moeda das redes sociais. Né? Ou seja, nós. O que o Facebook vende? Nós. Né? Que já acontecia na televisão também. Né? A televisão vende publicidade por quê? Porque nós estamos assistindo. Então, o produto da TV é a audiência, somos nós. Né? Nós devíamos receber para assistir televisão, né? Que é um trabalho. Né? Ou, talvez, recebermos para postar no Facebook, porque a cada post que a gente faz com algumas curtidas, né, vai produzir um fluxo de dados. Né? Enfim, por isso... E essa é a nova economia, né? Que no YouTube também, né? As músicas e os youtubers super bombados, clica, né? Compartilha. É a economia do clique, é a economia do compartilhamento, né? É a economia do like. Vejam só, é uma economia que existe, que é produzida e cuja publicidade vai acontecer pelo fato de a gente estar olhando, a gente estar clicando, a gente estar compartilhando. Essa é a nova economia dessa cultura, né, digital. Então, o like vale, né? Vendo likes. Você acha que o ser humano está mudando frente a tanta... Eu acho que nunca parou de mudar, né? Mas eu acho isso bom, sabia? Eu não tenho o menor... é claro, né? Eu acho que tem questões éticas, tem questões de governança, tem questões muito sérias, quando a gente tem uma corporação como o Facebook, com uma quantidade tão grande de informações sobre a gente, que nós mesmos não temos, se bem que tem lá, viu, gente? Nos aplicativos, se você clicar lá, você pode... se descobrir, meio que tipo fazer análise, quem eu sou, olha só o que você curte, olha só quem é o seu melhor amigo, quem curte tudo de você, né? Você tem lá uma coisa assim que você, caramba, né? E aí você diz que não gosta de uma certa pessoa, mas você está lá todo dia naquela página dela, vai ser puxa, será que eu não realmente... né? Relação de amor e ódio, né? Você detesta e você está lá todo dia olhando, visualizando, né? Então, você vai se descobrindo coisas sobre você. Né? Então, eu acho que, assim, eu acho que a gente co-evolui com a tecnologia. Eu não tenho receio da tecnologia. Eu acho que as novas gerações estão aprendendo a conviver, elas estão... né, inventando formas de convivência nova a partir da tecnologia. Claro que a gente pode chegar, né, mesmo essa questão da epidemia de fake news, né, quando a internet apareceu, ninguém imaginou que isso fosse acontecer. Né? Hoje, o modelo de negócio do Facebook, ele produziu, digamos assim, a fake news, ou seja, você gosta disso? Você é super, né, sei lá, né, você tem um perfil de né, determinado
tipo de gosto, eu vou produzir coisas para você. Você vai ficar super feliz, você vai entrar aqui 1000 vezes, porque você vai se sentir acolhido, você vai se sentir no que a gente chama da bolha, né? Então, a maioria de nós vive numa bolha dentro do Facebook, onde as pessoas acham você o máximo, onde elas curtem vocês, onde elas são seus amigos, né? Então, um dos problemas hoje da comunicação digital é que as pessoas estão dentro de bolhas. Por isso que eu sempre digo, né? Saiam assinando, né, páginas das mais diferentes, de pessoas que você acha horrível, de pessoas que você até não gosta, pessoas que pensam diferente, para você não ficar na bolha, né? Porque senão você fica achando que o mundo inteiro é igual a você. Aí você tem um choque cultural quando você descobre que o seu vizinho, né, pensa de forma, aliás, na sua família, né? Você descobre dentro da sua família uma pessoa, como a minha família produziu isso, né? Como tem alguém que é tão estranho, diferente, né? Enfim, em termos de valores, né? Ou seja, as redes sociais, elas produziram bolhas. Então, a pessoa que só curte os seus próprios amigos, que não tem fonte de informação muito variada, que não assina páginas diferentes de grupos distintos, ela vai ficando numa bolha. Ela vai começando a pensar que o mundo todo pensa como ela. E aí ela vai entrar, às vezes, talvez em choque, né? Quando ela descobrir que, peraí, o mundo tem uma parte do mundo que pensa diferente de mim. Como é que fica a questão da mídia e da comunicação de massa hoje? Porque a gente fala de rede social e aí nós temos que ver quem está no Facebook. Mas e quem não está? O que está vendo? Como está vendo? Como é que isso influencia? Essa questão da rede social é muito interessante. Claro que as grandes corporações, elas usam essas redes sociais. Muita gente, praticamente mais ninguém entra nos portais, né? Ninguém abre, acorda e vai lá, vou no portal do UOL, vou no portal do Globo. Ninguém vai em portal nenhum. As pessoas recebem ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp, elas clicam pelo Gmail, ninguém vai para lugar nenhum, né? Então, às vezes, até assistir televisão, eu brinco, eu não assisto mais televisão. Às vezes eu estou na rede e alguém diz, gente, está passando não sei o quê, começou o Roda Viva. Aí eu corro lá e ligo a televisão e assisto o Roda Viva. Aí você está assistindo televisão, olha, hoje é o último capítulo da novela tal. Você vai, ou seja, muitas vezes a gente consome a mídia corporativa a partir da rede social. Isso é uma mudança de hábito interessante, né? Claro que as redes, né, e as grandes corporações mantêm o seu poder, sim, também influenciam, sim, a opinião, também constroem comoção, também produzem, às vezes, comportamentos de histeria, de ódio, de polarização. A gente não pode dizer que, né, isso é muito, ainda está muito presente, né? Então, a gente tem uma convivência entre esse modelo, que era o modelo das grandes corporações, mas nós temos essa transformação, por isso que a gente está chamando de comunicação, né, digital, que são formas novas de consumir a notícia, o entretenimento, né? Muitas vezes, né, tem uma geração inteira que não vê mais televisão, né, que consome a partir do smartphone, né, do tablet, do computador, né, que não clica mais, inclusive porque os canais podem ser assistidos online, né? Eu esqueci de te mostrar, eu queria colocar isso para você, não vou procurar aqui agora, não, mas só uma matéria, acho que na BBC de Londres, falando de um professor londrino que previu o surgimento do fake news e agora ele está prevendo a questão do pós-fake news, digamos assim, baseado nos softwares que vão imitar pessoas perfeitamente. Né? É incrível, assustador. Aquilo é incrível. Você pega a cara de alguém, que eu pego a cara do Afonso, né, digitalizo, né, e aí você coloca a voz, tudo, e aí você escreve o que você quer que ele diga e ele vai dizer com a voz dele, né? Seria o fake news audiovisual. Então, você olha aquilo e fala, caramba! E aí o Afonso dizendo, pô, a Ivana é uma chata, hein? Fala pra caramba, não deixa eu falar. Aí eu coloco isso na boca dele e, de repente, eu recebo esse vídeo. Eu falei, pô, Afonso... Mostra o Obama, mostra o Obama falando, uma fala do Obama, num discurso, mas umas coisas absurdas, mas é absolutamente o Obama em vídeo. E ele faz uma previsão de um futuro, aspas, né, que deve ser o futuro hoje, é o quê? Amanhã cedo? Daqui a 2 dias, né? A questão é assim, como é que a gente tem que se educar justamente para, né, por isso que eu digo, uma educação para as mídias, uma educação pelas mídias, quando você aprende o que é uma edição, quando você aprende justamente, né, como é que você checa uma notícia para ver se ela, né, ela realmente, né, foi produzida
né, com uma certa credibilidade ou não, cadê a fonte? Ué, ninguém assina esse texto? Estranho, né? Um texto anônimo, sem assinatura, um site esquisito, né? Só que as pessoas pegam isso e, como elas têm aparência de notícia, tem uma foto, tem um título, tem uma simulação da diagramação de um jornal, as pessoas saem duplicando, difundindo como se fosse verdade, né? Ou seja, né, é muito curioso que a forma do jornalismo esteja servindo para produzir exatamente a epidemia, né, de fake news. As pessoas acreditam tanto, né, nessa linguagem jornalística que elas não duvidam do que é aquele absurdo que está sendo dito ali, né, pode ser uma coisa estapafúrdia, só porque ela vem na forma jornalística, né? Então, agora, né, a gente tem feito muito isso, né? As escolas de comunicação, as corporações, os grupos de mídia, as cartilhas, né? Como é que você checa se né, se algo pode ser realmente suspeito? Essas fake news que eu trouxe aqui, né, esses memes, eles têm... Você recebe uma corrente no WhatsApp, pega uma frase e joga no Google. Você vai cair num site de boatos, né? Às vezes, a mesma notícia foi dada 3 anos atrás, 5 anos atrás, né? Lendas urbanas da internet, e as pessoas fazendo circular, fazendo circular, fazendo circular. Então, você pega um trechinho e joga no Google, você encontra, né, já tem sites de desmentido. O boatos.org, se eu não me engano, o iFarsas. É muito bacana que você, rapidamente, então, eu já dou a primeira dica de grupo de WhatsApp. Recebeu uma corrente esquisita, novo golpe do celular, né, médicos, sei lá o quê, a vacina do câncer foi descoberta ontem. Pega o trechinho, joga no Google, brum, você vai cair no desmentido, né, antes de passar adiante, né? É porque as pessoas adoram, né? Bem, mas é uma realidade que a gente tem que se preparar, né? Porque uma coisa é a gente fazer um fake news relacionado a um político, uma situação. Outra coisa é aparecer na televisão o maluco do Ayatollah do Irã dizendo, e com uma imagem, o que ele fala é isso, com uma imagem de uma bomba atômica destruindo uma grande cidade no mundo, e aquilo tudo é real. A cidade está sendo destruída, aquela coisa toda, mas é a fake news. É o novo momento da coisa, né? Níveis de construção da imagem, né, enfim, da notícia. Eu participei de um debate muito importante na Fiocruz, né, justamente porque as fake news, hoje, elas chegaram no campo da saúde, né? E aí é isso, mata a gente, né? A notícia, a crise de desinformação mata pessoas por desinformação, ou cria surtos como as pessoas que passaram a matar os macacos. Os macacos são os vetores da febre amarela. Coitado dos macacos, né? Passaram a ser mortos, né, por desinformação, né, e várias outras coisas. A dose da vacina de febre amarela produz morte, né? E a Fiocruz estava desesperada, eles criaram eles chamam de o quarto de situação de crise, né, para você desmentir as notícias em torno de saúde. Então, vejam só como a gente está falando do campo, né, da política, da crença, né, a Terra é plana. A Terra é plana, enfim, se alguém quiser acreditar, tudo bem, não vai matar ninguém, né? Mas, enfim, a notícia da vacina, a notícia em torno da saúde, a construção do medo, as ondas de histeria que uma população pode entrar com medo, né, ou a construção de uma determinada notícia às vésperas da eleição que desqualifica um candidato ou uma reputação que produz, que não dá tempo de checar. Quantas vezes a gente viu isso? Uma fake news da destruição de uma cidade provoca primeiro o pânico, 24 horas depois para checar. É uma loucura. Então, veja só, essa capacidade de difusão da informação, essa velocidade de produção da informação, ela está hoje na nossa mão também, né? Na mão de todos nós. Né? Daí também, o que era uma força de democratização, ela pode, obviamente, ter efeitos, como eu falei, colaterais ruins. Ao mesmo tempo, é muito bacana que cada um de nós possamos ser, sim, né, um produtor de mídia, responsáveis um também. difusor de mídia, um difusor, né, de valores. Isso é muito interessante. Isso é uma mudança incrível que nós todos celebramos quando, né, as mídias digitais apareceram. Vamos passar para o público, gente? Quem quer fazer pergunta? O povo lá de trás vai fazer alguma pergunta? O pessoal lá do fundão, não. Você. A gente está implicando com o pessoal do fundão. O Jefferson vai nos fazer o favor de levar o microfone. Vai ter um representante lá do fundão, vamos lá. Vamos ter. É o o menino de azul ali, Jefferson. Já está indo para lá. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, meu nome é Kesser.
Eu achei muito interessante o que vocês falaram, eu fiquei até aqui perplexo. Eu queria... Uma coisa que eu vi que eu achei bem interessante foi que vocês estavam falando dos robôs que estavam fazendo as coisas na internet lá. Por exemplo, eu fiquei sabendo também que a Rússia, eu não imaginava que isso ia acontecer no mundo, ela meio que fraudou a eleição do Donald Trump, né? E o Donald Trump é, tecnicamente, o presidente do país mais importante atualmente, né? Que é os Estados Unidos. E isso e ele também é uma pessoa meio... Não sei se eu digo antiética, porque ele é meio que voltado mais para a guerra, sabe? Às vezes, tipo com a Coreia, que ele estava quase arrumando uma guerra com a Coreia, lá com Kim Jong-un. Outra coisa, eu queria também que uma coisa que eu achei interessante também é que eu não imaginava que os memes tinham esse poder que eles têm, sabe? Eu vi aquele meme que vocês passaram do casamento com animais. Eu só vim saber que... Eu não queria que ninguém pensasse que eu sou um abestado, alguma coisa assim. Mas eu só fui saber que isso não era verdade agora, porque eu estava acreditando nisso, entendeu? Aí... Olha aí, ele está cometendo um sincericídio, coisa bonita. Eu pensava que era possível, porque uma vez eu já tinha visto em outro lugar uma mulher falando que não conseguiu casar até os 40 anos e ia casar com o cachorro dela. Aí eu pensei, nossa, deve ser verdade isso aí. Eu já vi umas pessoas que fazem... Deixa pra lá, eu já terminei o que tinha que falar. Obrigado. Vamos fazer uma rodada aí, gente. Mais pergunta, opinião, por favor. Mais alguém? Aqui na frente, Jefferson. Muito obrigado. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, sou Jonas, né? Eu trouxe aqui minha turma, os alunos da Faculdade Estácio. Queria parabenizar primeiramente a professora Ivana, né, o bate-papo, né, e muito interessante. Uma das coisas que eu percebo muito, né, estudando, pesquisando, né, esse desafio que gera hoje para as organizações. Né? Então, eu acompanho muito pela questão da comunicação organizacional, né, partindo aí pela questão do gerenciamento de crise de imagem. Né? Então, assim, existe, né, alguma coisa tramitando essa questão de defesa, porque a gente vê muito hoje a questão jurídica. Mas a gente já conhece como é esgotado, né, essa questão nossa jurídica, né, todas as suas instâncias. É muito difícil hoje para as organizações reverter essa imagem. Né? Então, quantas organizações, eu acho que antes, elas eram detonadas, né, por outras situações aí, econômicas, culturais, e hoje a gente percebe que a mídia está, de certa forma, também deturpando a imagem, não só de pessoas, mas como de organizações também. Então, existe algum sinal, algum momento de convergência que as organizações também consigam sobreviver, né, em meio a tudo isso. Né? Então, acho que, às vezes, a gente fica muito com essas dúvidas, né? Tipo, eu até não cheguei a assistir, mas um daqueles... as chamadas do filme lá, Aos Teus Olhos, né? Então, hoje, qualquer coisa que a gente vê, então, que as pessoas veem, né, elas começam a acreditar daquilo e destrói a vida de pessoas, principalmente de organizações. Então, não sei se há alguma coisa que esteja tramitando aí também para as organizações sobreviverem também meio a esse caos. Obrigado. Mais alguma pergunta? Vamos fazer uma rodada de falas assim, e aí a Ivana faz uns comentários. Boa noite, como é que você chama? Suzana Afonso. Boa noite, Suzana. Boa noite, meu querido. Boa noite, Ivana. Eu vou puxar a sardinha para a literatura, pensando que, eventualmente, todo esse movimento das fake news também pode ter sido um dos disparadores da profusão desse gênero literário que pegou, né, que é a autoficção. Então, de alguns anos para cá, narrativas que a gente chama de autoficção, que misturam muito a história real, verdadeira daquele autor, daquele escritor, daquela escritora, a alguns elementos ficcionais. Então, narrativas que misturam muito o real ao ficcional. Há quem diga, eu já li algumas críticas sobre isso, que é uma das reverberações desse universo de tantas notícias falsas. Há tantas notícias falsas pululando que começou a haver uma gana, um desejo das pessoas de confiarem mais em uma narrativa. Por mais que a gente espere que a ficção seja mentira, né? Eu dou à ficção esse direito, eu quero que ela pode ser mentira,
Mas há tanta mentira hoje que eu começo a desejar que a literatura, que deveria ser mentira, eu quero que ela seja realidade, eu quero que ela seja verdade, para eu ter no que me fiar, para eu ter no que confiar nesse mundo de mentiras. Enfim, queria saber se você já ouviu falar sobre isso, Ivana, se para você faz algum sentido, enfim, ou é mais uma teoria nesse universo. Você conseguiu tempo para vir aqui, Suzana? Não acredito. Sempre. Obrigado. Vamos agora responder, que já tem duas. Eu quero saber qual o nome dele, de casaco azul. Espera aí, o nome dele já é... Catherine. Keter. Aí, peraí, muito difícil, gente. Fala direito, bom som e alto, por favor. Kesser, adorei muito obrigado, o depoimento do Kesser. Kesser. Vocês viram, primeiro, que ele articula uma questão da fake news de maneira muito correta, sofisticada, com a discussão mesmo, né? O termo fake news, ele apareceu, ele se disseminou depois das eleições do Trump, né? E depois que se descobriram essas fábricas de produção de notícias, né, justamente, né, que desqualificavam e que afirmavam coisas absurdas, que era a família do Obama, um dos familiares do Obama teriam participado do assassinato de Kennedy, né? Coisa assim, né? E as pessoas compartilhavam, ou seja, uma quantidade gigantesca de notícias. O Obama não era A ausência do diploma. Enfim, né? E isso efetivamente influenciou uma parte da opinião pública. Então, sem dúvida, o Trump, ele mesmo, né, ele parece um fake, né? É aquela figura histriônica, estranha, né? Então, veja só, né? Então, você tem toda a razão, né? Essa construção, essa fábrica de fake news, né? Essa primeira experiência que é bastante... nos deixa todos bastante preocupados, né, de eleição de um presidente da República, né, com base, em parte, obviamente que não foram só as fake news, tem gente que realmente gosta do Trump e acha que ele tem valores que são próximos aos seus, né, que votaram nele, mas uma parte da onda foi produzida por notícias falsas, robôs, né, e teve um escândalo gigante que é dessa empresa chamada Cambridge Analytica, né, quem nunca ouviu falar, bota no Google, né, que justamente coletou o perfil das pessoas, né, e, com base no perfil das pessoas, produzia informações e notícias onde colocava essa publicidade do Trump, junto com uma série de outras notícias que estavam muito... que produziam uma sensação de, enfim, de afinidade, né? Então, ou seja, é tipo, como a gente diz, pegava amizade com as pessoas, né, a partir dos seus perfis, né, esses perfis, essas análises, né, e produzir uma publicidade política e de marketing, né, que era isso. Se você é uma pessoa que quer que os estrangeiros não entrem no país, ele dizia exatamente, o Trump defende a expulsão dos imigrantes. Se você acreditava que isso era bom, fazia um discurso mais maleável, que se parecesse com o que você pensava. Ou seja, que loucura, né? A ideia da campanha política voltada para aquilo que você acredita. Mesmo, por isso que o Trump parece esquizofrênico, né? Ele está falando uma coisa, aí ele muda, né? Então, vejam só que loucura que é essa possibilidade da gente fazer um marketing político voltado, né, onde o político diz aquilo que você quer ouvir, né? Ou onde a publicidade diz aquilo que você deseja já, né, com base no teu perfil. Então, é diabólico. A frase que eu brinquei dos paquistaneses foi falada pelo marqueteiro do Trump. Ele disse, me dê 90 paquistaneses que eu mudo o resultado de uma eleição. Essa frase os paquistaneses são daquelas pessoas que cada um deles dirige centenas de perfis falsos no Facebook e nas redes sociais. Eles que emitem essas informações. São as enfim, fazendas, né? As fazendas de produção de notícias falsas. Então, muitas dessas notícias é isso. Se as pessoas querem ouvir isso, mesmo que seja verdadeiro ou falso, isso dá clique, né? O que importa se é verdade, se não é verdade, se é de direita, se é de esquerda, se é conservador ou progressista. Eu vou produzir a notícia que as pessoas querem clicar, né? Então, vejam só. Né? E aí você trouxe, puxa, mas você também acreditou no casamento das pessoas com os animais, né? Claro, uma coisa é uma pessoa dizer, né, enjoei dos homens, das mulheres, vou casar com o meu bichinho. Outra coisa é uma deputada propor uma lei, né, imagina, né, para esse casamento. Mas, enfim, eu acho que o desconfiômetro de todos nós, ele está em alerta agora, nesse momento, né? Por isso que eu digo, e aí eu acho que é muito importante, a gente teve um caso
muito significativo no Brasil, que foram as fake news, que foram as notícias falsas, foram as notícias de detratação, né, de desconstrução da figura da Marielle, né, quando ela foi assassinada, né? Então, espero que nenhum de vocês tenha compartilhado, né, mas se compartilharam, sabem que hoje é uma fake news, era uma notícia falsa, aquela imagem que era de uma menina qualquer na internet, sentada no colo de um homem qualquer, e que se dizia que era Marielle Franco e um traficante, né? E aquilo também viralizou de uma maneira, por quê? Porque as pessoas queriam desqualificar um personagem público, uma mulher negra que vinha da favela, que tinha um trabalho importante no Rio de Janeiro, que defendia os policiais e suas famílias, defendia uma quantidade de pessoas ameaçadas. Então, as pessoas que não partilham desse campo de ação, né, viralizaram de uma maneira assustadora aquelas informações. E aí a gente viu pela primeira vez no Brasil uma campanha não só dos partidos, dos grupos que pensavam como a Marielle, mas inclusive das corporações. A Globo entrou nessa campanha, o Fantástico, né, mostrando que efetivamente aquilo era um absurdo, né, e mais do que era a desconstrução de uma figura que não podia se defender, que estava morta, que foi assassinada com 4 tiros na cabeça e que estava sofrendo uma segunda morte, que é quando você, né, destrói a memória da pessoa, quando você coloca em suspeição de uma maneira radical, né, aquilo foi terrível, né, mas foi um momento muito interessante para a gente pensar como é que combate a fake news. Né? Como é que se faz a reparação? Como é que faz essa reparação? Não, primeiro, tem gente que até agora continua passando aqueles memes adiante, né? Eles estão aí na internet, as pessoas que consideram que aquela figura tem que ser destruída, desqualificada, continuam fazendo esse trabalho, mesmo sabendo que é mentira. Isso é que é mais, digamos, antiético, né? Que as pessoas continuam fazendo circular quando elas acreditam que aquilo pode, sei lá, convencer alguém de alguma coisa, né? Mesmo que aquilo seja uma mentira. Então, esse caso é muito interessante, porque ele mostra como você combate a fake news, com velocidade, com a construção de uma notícia, com os dados. E aí, quem fez a checagem dos dados daquelas fotos e que desconstruiu ponto a ponto foi a agência Aos Fatos, que é uma agência super pequenininha, jovem, né, nova, está no Rio de Janeiro. Né, eles pegaram e foram buscar fonte por fonte. Quando ela foi casada com alguém, com quem que ela casou? Foram buscar os registros, foram buscar os dados, foram investigar e foram desmentindo ponto a ponto até o reconhecimento facial. Essa não é Marielle. Esse cara aqui não é nenhum traficante. Né? Então, as pessoas estão dispostas a acreditar. Né? Por isso que eu digo, a fake news é produzida para o que você já acredita. Né? As pessoas que já acreditavam em alguma coisa. E aí você me pergunta, né, como, né? Eu acho que é um trabalho de educação. Nós estamos num momento que a gente vai ter que nos reeducarmos, né, para entender esse fenômeno, para a gente virar gente de formação. Todos nós aqui, em cada grupo de WhatsApp, né, você é aquele chato. Eu sou chata. Eu falei, gente, isso é fake news. Gente, isso é mentira. Gente, isso é deturpação. Gente, isso não aconteceu. Gente, eu sou a chata o tempo todo, né? Digo assim, vai passar vergonha aqui se produzir notícia falsa aqui no nosso grupo, né? Até que as pessoas começam elas mesmas a buscarem a fonte e elas mesmas a se conterem no seu ímpeto de terem razão e produzir e difundir, né, notícias falsas. E aí, o que a gente faz juridicamente, né? Claro, a gente pensa, vamos criar uma lei, né? Isso também é assustador. Então, a gente participou de um evento muito bacana lá, aqui em São Paulo, né, com a CGI, com pesquisadores, com gente dos vários campos da sociedade para pensar, né, e para debater, né, como vai se neutralizar fake news no ano das eleições no Brasil, né, que a gente vai ter uma enxurrada de produção de notícias falsas, a gente já sabe, né, mas como? O Facebook está se associando a dois grupos de checagem de fatos, mas isso não vai resolver. Não, né? Grande parte da fake news hoje é via WhatsApp, né, gente? Também, né? Dos grupos privados. Como é que você combate fake news dentro dos grupos e-mail, seja o né? que for. E-mail, lugares privados, lugares que você não tem como, né, acessar. Então, se trata de uma educação. Né? É por isso que é engraçado. Mesmo as pessoas que não usam rede social ou que não estão no Facebook, elas difundem as fake news nos bares, na cultura oral, mesmo as pessoas que não usam internet, gente, né?
Porque é que nem capítulo de novela, né? Não precisa a gente estar assistindo a novela para a gente saber exatamente o que está acontecendo, né? Porque todo mundo comenta. O cabeleireiro comenta, na universidade comenta, não sei aonde comenta, sua mãe comenta, sua tia comenta, você lê não sei aonde. Ou seja, mesmo que você não esteja assistindo uma novela de grande popularidade, você sabe exatamente o que está acontecendo. Então, mesmo as pessoas que não usam rede social passam a difundir algumas dessas notícias porque elas extrapolam a rede, né? Então, veja só o poder, né, de difusão dessa comunicação. E a sua pergunta não tem resposta nesse momento, porque vai ser o quê? Vai processar todo mundo, né? A gente tem já alguns políticos, inclusive, parlamentares, né, que são alvo preferencial de notícias falsas, que começaram a expor quem produz a notícia falsa. Olha aqui, fulano de tal, e começaram a processar. Então, às vezes, eu acho que tem um momento que também o processo, ele é pedagógico, quando ele destrói uma reputação, quando ele causa um problema no teu trabalho, quando ele causa algo, né, um dano moral, ético, até econômico, né? Então, nós já estamos nesse momento em que as pessoas têm que entender que o que elas falam nas redes sociais é como se elas estivessem gritando numa praça pública, né? Então, você está achando que você está ali falando com seus amigos, xingando os outros, destruindo reputações, adjetivando, né, usando, você pode, né, ser processado. Então, hoje já tem essa fase, né? Por isso que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Nos Estados Unidos, você tem fábricas de processo, todo mundo processando todo mundo, né? E aqui no Brasil, acho que tem... Eu não acho também que é a melhor solução, sair processando. Mas, em alguns casos, é pedagógico. No caso da Marielle, muita gente vai ser processada, porque foi feito de má fé, foi feito com a intenção de destruir a reputação de uma pessoa que foi assassinada e morta, e que a única coisa que ela tinha era a memória dela e o legado dela, né? Então, é terrível, né, esse momento, né? Então, vão ser processados, não tem grupos inteiros que vão ser processados, né? E eu acho que isso, a gente tem que estar muito atento para isso, né? Suzana, sobre literatura? Ah, caramba, autoficção. Olha, a princípio, também, eu ia começar aqui com uma citação, eu falei, não, citação de Nietzsche, ele dizia que a história do conceito de verdade é a história de um erro, porque ela sempre foi construída, que tudo, na verdade, são as narrativas que nós acreditamos, é a crença. Agora, se você acredita em coisas terríveis, né, a sua vida, isso tem efeitos na sua vida. As suas crenças produzem formas de estar no mundo, né? Se você acredita em determinadas coisas, você acredita que uma pessoa é melhor porque é branca e não negra, né? Isso tem consequência na sua vida, né? Você cria preconceitos, você cria maneira de odiar os outros, você cria maneira de estar no mundo, né? Então, claro que as crenças, elas têm o seu poder, né? Mas, assim, eu acredito muito, a gente debate muito na escola de comunicação, né, nas teorias, né, essa questão da narrativa, né? Ou seja, a construção da narrativa, a narrativa que as pessoas constroem, como você colocou, né, da autoficção, sobre si. Não só as pessoas, mas as corporações, os partidos políticos, né? Nós somos um personagem, nós encarnamos um personagem. A gente não age da mesma maneira quando a gente está na escola, quando a gente está no grupo com os amigos, quando a gente está numa festa, quando a gente está na praia, né? Nós temos várias personas, né? Vários personagens. A gente nem se veste da mesma maneira, né? Eu estou com uma roupa aqui, mas talvez eu não dê aula com esse tipo de roupa. Eu dê aula com outro tipo de visual. Eu me apresento de uma outra maneira quando eu estou num determinado espaço, né, diferente, né? Então, vejam só, eu acho que a ideia de autoficção é uma ideia muito bacana e muito potente, né? E muito interessante. Eu acho que é mais interessante a gente sempre pensar, né, diante de uma narrativa, diante de uma notícia, né, assim, quem fala, quem está falando isso, né, qual o interesse da pessoa falar isso, né, quem fala, de onde fala, para a gente poder avaliar, para a gente poder ponderar até que ponto aquilo efetivamente, né, pode ser algo muito distorcido, pouco distorcido, verdadeiro, falso, né? Eu acho que eu vejo muito mais por aí, mas eu gosto muito da ideia da autoficção, né? Eu acho que a gente vive no mundo da ficção, né? A ficção, ela se massificou, todo mundo produz as suas ficções, as suas narrativas. Isso é bom, né? Mas isso pode ser, né, quando essa narrativa vira né, quando você não respeita a história do outro, a narrativa do outro, os valores do outro, é que eu acho que é muito estranho, né? Porque que cada um tem as suas crenças, isso é muito importante, né? A diferença, né? Mas como é que eu
transformo a minha crença numa maneira de oprimir o outro, como é que eu transformo a minha crença numa maneira de desqualificar o outro, de destruir a reputação do outro. Isso que é o fundamentalismo, né? Então, eu não tenho problema nenhum com a ficção, né? Cada um acredita no que quer, no que pode acreditar, né? Tem uma frase linda do Nietzsche, né? Que verdades nós conseguimos suportar, né? Ou então, como diria o Cazuza, mentiras sinceras me interessam, né? Quantas vezes a gente prefere uma boa mentira bem, né, educada, né? Muito, assim, prefere ouvir uma coisa, né, talvez elogiosa, né? Enfim, mentiras sinceras podem nos interessar e podem não produzir, né, um efeito ruim, né? Assim, a minha questão com a produção das narrativas é o fundamentalismo. É você estar num lugar em que o pensamento diferente, o valor diferente, né, ele seja um motivo de você odiar, de você querer a morte do outro, a destruição do outro, que é o momento que a gente vive, de certa maneira, no Brasil hoje, de uma maneira no campo político, no campo dos valores, e que é muito preocupante, que realmente, né, é uma sociedade que vai se matar, né? Que vai entrar num nível de conflito muito, enfim, perigoso. Estou sendo um pouco, né, estou exagerando aqui um pouco, mas, sem dúvida, às vezes a gente tem essa impressão nítida, né? Vendo as discussões das redes, né? As pessoas estão se matando, se odiando, né? E tem pouca empatia. Então, eu adoro as autoficção, as mentiras sinceras, tudo, desde que elas tenham, né, essa abertura, essa empatia pelas narrativas dos outros, né? Mais pergunta? Não sei se eu te respondi, porque é uma pergunta difícil. É brincadeira, 6 horas, tá, gente? É uma hora e pouco, a gente tem que encerrar. O pessoal lá de trás tem pergunta? Não acredito. Vamos ver se tem mais gente que vai aí, né, cometer o sincericídio. Pode falar o que quiser, que não está dando para ver de vocês, não. Eu compartilhei. Dá para ver nada, para falar o que você quiser aí. Quer que eu fique em pé? Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Joyce. Ei, Joyce. A minha é mais uma opinião / pergunta. Falando do fake news, né, teve o prédio que desabou em São Paulo e o rapaz que ajudou as pessoas lá dentro a sair, umas crianças, ele subiu novamente no prédio para poder retirar mais pessoas. Ele ligou para a emergência, avisando, tem tantas pessoas nos andares, não conseguiram sair. Criaram notícias falando que ele era assassino de policiais, simplesmente porque ele era tatuado. Ele tinha amor por tatuagem, ele era todo tatuado e morava lá. Ele não tinha ótimas condições, né? Então, meu cunhado, inclusive, falou, tem que morrer mesmo, mata policial. Mas eu falo, as pessoas nem pesquisam. Então, acho que é um pouco mais de caráter também, de cada um. Viu aquela notícia, em vez de já clicar no compartilhar, por que não pesquisa, não vê o que realmente acontece? Porque a pessoa não vive sozinha, ela tem uma família, e não é só ela que sofre, é muita gente que sofre. E um pouco da política e fakes também, eu não acredito que os políticos se importam tanto com mentiras falsas, por exemplo, em prejudicar a candidatura deles, porque num país que elege um cara que está preso, eu espero qualquer coisa, entendeu? Então, pode falar, ele matou a mãe dele e fez isso, que as pessoas vão adorar, vão, nossa, que máximo, ele matou a mãe dele, maravilha, vou eleger ele porque ele é da hora. Ele fez alguma coisa e fez trilhões erradas, então eu acho que as pessoas elas se informam um pouco, entendeu? Lógico que eu não tenho nenhum político que eu falo, nossa, esse eu votaria nesse cara, ele é incrível. Não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de processo. E nosso país é muito falho também nesse sentido. Eles colocam uma pessoa para governar um país que não tem uma faculdade. A gente, para conseguir um emprego, mais ou menos, tem que estudar 4 ou 5 anos. Então, é meio complicado. Eu mesmo acho que eles não se importam nem um pouco com o fake deles. Eu acho que eles acham mais legal porque aí eles ficam mais visados e ganham mais votos, porque as pessoas não estão nem um pouco se importando para o país. Eles querem mais todo mundo se dane mesmo. É só Mas isso. olha só nessa sua fala você já trouxe vários preconceitos. Primeiro, uma pessoa que não tem um curso superior, não pode ser presidente da República. Eu acho que é complicado isso, né? Enfim, outra, uma pessoa presa.
Mandela foi preso, uma super liderança política incrível, acabou com o apartheid, fez a apartheid no país inteiro, a discussão do racismo, Martin Luther King. Eu posso te dar aqui 10 exemplos de pessoas que foram presas e foram incríveis. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o discurso, porque senão ele traz junto do discurso já o preconceito. Né? Preconceito de grupo social, de classe social. Imagina, então, será que uma pessoa que não tem uma universidade, né, a inteligência ela é construída dentro das universidades e com a educação formal? Né? Hoje a gente tem grupos inteiros no Brasil de oralidade chamados oralistas. Né? A gente na comunicação a gente não fala nem de analfabeto, porque implica que não existe inteligência da oralidade. Né? Então, a gente tem uma inteligência popular brasileira oralista, de pessoas que não sabem ler nem escrever, inclusive culturas super sofisticadas, que a gente estaria cometendo erros assim terríveis, né? Em achar que o mundo se divide entre os que leem e escrevem e, né, os oralistas. Então, acho que ela não quis dizer isso, não, né? eu sei, eu só Você estou chamando só se atenção. expressou mal. Eu né? falei assim, porque no caso de, por exemplo, para você conseguir um cargo público, você precisa estudar e passar numa prova. Para ser presidente, não precisa ter uma faculdade, entendeu? Então, é isso que eu não me conformo. Não que uma pessoa que não tenha faculdade não tem capacidade de chegar numa presidência. Pode ter inteligência, maravilha, experiência, mas eu acho que mais essa questão, que nem falaram da política, e eu sou muito assim criteriosa nessa questão de política, porque por mim eu nem votava, né? Mas, infelizmente nós somos obrigados a fazer isso, né? Senão paga multa. Às vezes eu acho que eu prefiro pagar. E então eu acho que o país ele deveria sim pedir um estudo, alguma coisa para a pessoa saber o que ela está fazendo. Muitas vezes eles vão tomar decisões, muitas vezes não, né? Eles vão tomar decisões que é para um país inteiro, são para pessoas, famílias, né? Tem milhões de desempregados, não, logicamente, né? Gastos e tudo, mas por políticos que não estão nem aí para a população. Só para você te dar um exemplo, eu sou diretora da Escola de Comunicação da UFRJ e eu sempre fui contra a exigência do diploma de jornalista, porque eu acredito hoje que mesmo uma pessoa que não entrou dentro da universidade tem qualificação para produzir, né, notícia e informação de qualidade. A gente viu isso e está vendo isso na prática. Veja você, sou diretora, quando caiu a exigência do diploma, a gente celebrou, porque a gente via uma quantidade gigantesca de pessoas que nunca tiveram oportunidade de entrar numa universidade, produzindo mídia, produzindo informação, produzindo conhecimento, produzindo, né, histórias. Ou seja, imagina você reduzir e você criar uma reserva de mercado para a produção de informação de comunicação só para quem tem diploma jornalístico. Né? Então, é só para te relativizar que o que a gente considera conhecimento para determinadas culturas não é entrar na universidade. Se a gente for pegar, por exemplo, a cultura agrícola, a cultura de construção de casas de um grupo quilombola, de um grupo indígena, o nível de informação que eles têm sobre a floresta, o conhecimento que eles têm sobre o meio ambiente, é impressionante, é gigantesco. É incrível. Então, hoje a gente está num mundo que a gente tem que valorizar o conhecimento, independente, né, desse lugar. Só uma informação para você, não falar essa coisa do tem conhecimento. Essa coisa do presidente da República, se você está se referindo ao Lula, provavelmente, ele recebeu 14 prêmios doutor honoris causa pelo mundo. Quer dizer, o doutor honoris causa é isto. A pessoa recebe uma titulação genérica sobre cursos, entendeu? Como se tivesse formado 14 vezes. É só um ingrediente. Não, assim, porque existe o reconhecimento formal e existe o reconhecimento social. Né? Então, às vezes, a inteligência ela pode ter um reconhecimento, né, social. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente num país como o Brasil, que tem, por exemplo, esse oralista extraordinário. Você vai no interior do Brasil, você encontra hoje uma pessoa, às vezes, analfabeta, que tem um nível de oralidade melhor que qualquer pessoa que passou dentro do curso de comunicação, que sabe contar história, fazer rir, narra, né, tem uma inteligência emocional, tem uma inteligência narrativa, tem uma inteligência até, né,
de construção, efetivamente, né, de conhecimentos muito sofisticada. Né? Suzana, Toda a medicina hoje, também desses grupos, né? Enfim, né? A gente tem que saber valorizar o conhecimento dos outros para a gente não achar que só nós que entramos num curso ou entramos dentro de uma universidade somos os detentores da produção do conhecimento e da inteligência. Ela é bem mais disseminada do que a gente imagina. Suzana, você sabe que o Afonso Ávila, que é um dos maiores poetas desse país, que completaria 90 anos esse ano, tinha só o 4º ano primário? Você imagina o que fez a interlocução com Haroldo de Campos, com Augusto, com Décio. Né? O autodidata é tão valorizado quanto, né, hoje dentro das suas áreas. A senhora pode fazer um encerramento, por favor? Daquele discurso grande? Teve até controvérsia, né? Então, se ela recebesse aquele meme, aquele meme que diz exatamente o que ela já pensa, ela já ia mandar. Né? Então, de certa maneira, um pouco a questão que eu trouxe aqui, ela tem a ver com isso. Até que ponto nós estamos dispostos, né, a abrir mão de algumas coisas que a gente acredita, né, que a gente acha que a gente tem uma opinião muito fechada sobre isso, para ouvir o outro, para ouvir outros argumentos, para ampliar o nosso repertório, para descobrir que, de repente, você tem campos, né, outros. Né? Eu acho que é esse exercício, talvez, né, que tanto você, quanto eu, né, quanto você, né, mesmo que a gente tenha posições diferentes sobre determinados grupos políticos e tal, a gente tem que fazer, né, porque, senão, nós vamos sair para o embate, né, que é um pouco essa experiência que a gente vive hoje, às vezes, nas redes sociais, que é quem grita mais alto. Né? Quem grita mais alto, quem tem mais robôs, quem, né, que vai conseguir influenciar ou construir uma determinada opinião pública. Né? Então, sem dúvida, né? E eu acredito muito no conhecimento, na informação, né, no diálogo, na pesquisa. Então, muito bacana. Qualquer coisa que vocês recebam, joguem. Né? Onde tem o veneno, tem o antídoto. Né? Então, se a gente está falando da rede social, se a gente está falando da comunicação digital, é lá mesmo que tem um antídoto para aquilo, né, que a gente está chamando aqui da epidemia, né, de fake news, por exemplo, onde você vai encontrar, né, o desmentido, o contraditório, o outro lado, uma argumentação inteligente, interessante, que vai fazer você parar e dizer, puxa, será que durante tanto tempo eu não fui preconceituosa ou eu não acreditei em coisas, né, que, enfim, em valores, de forma rápida demais, ou porque eu estava na minha bolha, a minha bolha toda acha isso, eu também acho, porque eu estou dentro da bolha. Né? Então, eu acho que a gente podia acabar, né, trazendo essa discussão. Saiam das bolhas, né, passeiem por outros mundos, leem coisas que vocês não costumam ler, comecem a assinar, sabe, no Facebook tem o Ver Primeiro, né, você pode assinar até 30 páginas completamente diferentes. Eu, né, enfim, trabalho com um ativismo, trabalho com esses grupos de um campo progressista, eu assino todas as páginas mais toscas, conservadoras, porque eu quero saber o que as outras pessoas pensam também, para mim, porque eu também tenho medo de ficar na minha bolha. Né? Então, eu acabaria dizendo, né, e trazendo essa proposta aqui. Vamos sair das bolhas, todos nós. Obrigada, Afonso, Obrigado, por essa oportunidade de ouvir vocês. Esse foi sempre um papo, então...